Bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu mural do Facebook. Me chamo Augusto Dardi, eu sou doutorando em poesia francesa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também sou professor de francês. Obrigado, Irineu. Valeu. E este ateliê que eu vou apresentar hoje para vocês aqui, ele é uma atividade ligada ao meu posto como correspondente brasileiro da Société des Poètes Français, sediada em Paris. No ano passado eu tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral na França, na Sorbonne, e separado disso, eu estava passeando um dia no Quartier Latin, que é o bairro universitário lá de Paris, na margem esquerda do Sena, e eu achei um prédiozinho com uma vitrinezinha divulgando um ateliê de poesia, e o nome desse estabelecimento era Société des Poètes Français, Sociedade dos Poetas Franceses. Então, eu mandei um e-mail, me inscrevi para esse ateliê e acabei participando por 3 meses de um ateliê de criação poética, poesia clássica e moderna. E o pessoal, acho que foi com a minha cara lá, eu acho que pelo valor que eu dou à poesia de língua francesa, a versificação, como eu gosto de escrever, eles resolveram me nomear como correspondente brasileiro dessa société. Então, para mostrar serviço para os meus amigos da França, da Société des Poètes Français, eu estou propondo esse ateliê de criação, de fonética do francês e também de poesia romântica. A gente vai analisar alguns poemas românticos, porque uma das minhas missões como correspondente brasileiro da Société des Poètes Français é divulgar, difundir a cultura de língua francesa, sobretudo a literatura, ok? Então, é como correspondente deles que eu estou ministrando, que eu estou oferecendo esse ateliê gratuito hoje aqui no Facebook. E também, claro, pelo meu, digamos, a minha experiência de professor, é um desafio didático, e eu gosto muito de compartilhar também o meu estudo, os pontos que eu estudo, poesia, cultura, eu gosto muito de falar disso. Então, para mim, está sendo ao mesmo tempo um prazer, é tudo um prazer, é uma honra e um prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, de como é que vai ser esse ateliê, sobre poesia romântica, poesia do romantismo. Então, de início, eu vou falar um pouco sobre o romantismo, o que é o romantismo, alguns pontos básicos, né, da estética romântica, porque é muito complexa, né, para a gente dar conta, é um movimento, digamos, bem amplo. E depois a gente vai começar a analisar alguns poetas, alguns trechos de poesia do romantismo. Vou explicar um pouquinho sobre o autor, sobre a poesia, sobre o que ela fala, mais ou menos, e como ela entra nessa estética que a gente vai introduzir do romantismo. E junto com isso a gente vai analisar alguns elementos de fonética do francês. É a fonética básica, a inicial, tá? Todo mundo pode participar, vai ser em português, como estou falando em português aqui. E, enfim, se der certo, né, de alguma maneira eu posso fazer outros ateliês depois, de uma fonética um pouco mais avançada, talvez com outro tema. Eu também pensei, por exemplo, trabalhar tema de poesia escrita por mulheres, no romantismo, que não é muito difundido, não é muito conhecido, ou a poesia de origem africana, em francês, os países francófonos, né? Então tem muito assunto legal para trabalhar em ateliê de poesia, que eu poderia trabalhar tanto o tema quanto, enfim, a fonética, analisar em cima. Mas vamos ver como é que vai ser essa primeira experiência, né? Então, vamos lá, eu vou aqui compartilhar uma outra tela depois dessa introdução aqui. Só vou abrir uma outra tela aqui, deixa eu ver. A primeira eu já tive fiz um curso, um curso, digamos, autodidata sobre sobre live no Facebook, e parece que é bem legal essa plataforma aqui. Então, aqui eu estou mostrando uma imagem da Société des Poètes Français, que é da qual eu sou correspondente agora. Ela foi criada em 1902, par José-Marie de Heredia, Sully Prudhomme e Léon Diarx, que são poetas. O primeiro é um poeta de origem cubana, o outro é um poeta francês, e o terceiro, Léon Diarx, é também francês, mas nascido na ilha da Réunion. Todos os três fazem parte da Académie Française, e eles criaram essa Société des Poètes Français em 1902, à l'occasion de la célébration du premier centenaire de la naissance de Victor Hugo,
ou seja, a ocasião da celebração do primeiro centenário de nascimento do Victor Hugo. E é interessante que a Société foi criada num momento em que a França entra no século XX e já está se tornando aquele ponto cosmopolita, né, de encontro de vários escritores, vários artistas de todo o mundo, e é ali que vão surgir as vanguardas, principais vanguardas. Por exemplo, o dadaísmo vai se difundir ali com maior força, o surrealismo vai ser criado ali, né, nos anos 20, né. Então, a Société des Poètes Français foi criada logo assim no início do século XX, nesse momento em que a França vai se tornar um polo de encontro, né, essa metrópole da poesia cosmopolita das vanguardas. Tá, então aqui essa é a Société des Poètes Français, lá no Quartier Latin, essa é a foto da fachada, vocês podem ver que tem biblioteca, tem exposições de arte, tem encontros e recitais de poesia, e também ateliê de poesia, do qual eu participei por 3 meses. Vamos passar para a segunda página aqui. Então, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre a formação do romantismo francês. Como eu disse, é bem complicado a gente resumir, né, o romantismo, que é, digamos, um movimento tão amplo, tão complexo, mas eu separei bem didaticamente aqui o tempo, né, da formação, que é 1800 até 1830, o início do século XIX. Digamos, esse seria o primeiro romantismo, né, e o romantismo também francês, porque o romantismo, ele se deu sobretudo em 3 países, na Alemanha, na Inglaterra e na França, assim, são, digamos, os polos onde se desenvolveu essa perspectiva, esse pensamento, o movimento romântico, mas cada país tem uma maneira diferente de expressar essa estética, esse pensamento. Na França, o romantismo teve uma veia, no início, bem religiosa, bem ligada à religião, tá? Então, aqui, o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é este aqui. O romantismo, digamos, expressa um choque com a violência da Revolução Francesa. Ele representa uma crise do racionalismo filosófico que a inspirou. Ou seja, a Revolução Francesa foi inspirada pelas ideias dos filósofos iluministas, a igualdade, entre o seu humanismo, né, igualdade, fraternidade. O problema é que, na prática, quando esses ideais foram postos, né, em prática na Revolução Francesa, ocorreu muita violência. Por exemplo, tivemos o terror no contexto da Revolução Francesa, tivemos a guilhotina, né, muitas pessoas mortas, muita violência, e isso acabou traumatizando a França, e além da violência, a Revolução provocou uma grande instabilidade política. Se a gente for analisar o século XIX francês, a gente passa por um império, volta uma monarquia, passa por uma segunda república, e daí volta o segundo império, né, então uma comuna, né, e depois, enfim, uma terceira república. Então é um século de muita instabilidade política, e é uma expressão, né, desse choque da Revolução Francesa. Antes da Revolução era a monarquia, né, enfim, era o rei, o herdeiro, o rei, o novo rei, né, as sucessões da nobreza no poder, no antigo regime, tinha uma certa estabilidade, e a partir da Revolução Francesa teve uma instabilidade geral política, né, e de pensamento, de consciência também. Então, com a crise do racionalismo que inspirou a Revolução Francesa, a gente tem ali no segundo ponto o advento do poeta como uma figura sagrada. Ele é o porta-voz da sensibilidade. Ou seja, o que os filósofos eram porta-voz da razão, o poeta vai ser essa figura agora de guia espiritual da sociedade, e ele vai expressar não a razão, mas sobretudo a emoção. Na França, então, se vira mais radicalmente essa chavezinha da razão, do humanismo racional e do humanismo mais sensível. Então, o poeta passa a ser um guia espiritual da sociedade, um humanismo mais sentimental que racional. Ainda é uma valorização do ser humano, né, da humanidade, mas o seu lado sensível, das emoções, das paixões, tá? E aqui no terceiro ponto, dentro desse terceiro ponto importante para a formação do romantismo, a gente tem a importância da natureza. A natureza, deixa eu só tirar aqui o banner de início, a gente já começou, desculpa. A importância da natureza, ela é vista como uma criação divina. Ela é o lugar, o espaço, a plataforma da origem e da pureza.
do ser humano. Então, ela marca a distância da civilização. O que é a civilização? Digamos, a organização racional do ser humano, né, em sociedade. Então, a natureza é esse espaço em que da desorganização, do irracional, né, da origem do ser humano. E é na natureza que o ser humano vai ter a conexão com o belo, com o bem e o verdadeiro. Essa tríade vem desde Platão, mas os românticos atualizam, na qual o belo e o bem e o verdadeiro, o bem vai ser a moral cristã da religião, do cristianismo, o verdadeiro vai ser também a verdade desta moral, né? Não há outra visão de realidade, de existência do que esta, que é a religião, a visão de Deus, a visão cristã, e ela é bela ao mesmo tempo. Tudo que é bom é belo e verdadeiro, tudo que é verdadeiro é bom e belo também. Tá? Tudo é inseparável. E a natureza, com grande parte, que vai expressar isso. Então, o poeta romântico, ele é super inspirado pela natureza, ele vai subir na montanha, nas colinas, vai no meio do mato para escrever sobre a natureza. Então, digamos que no romantismo houve assim o advento de uma literatura descritiva da natureza, tá? Porque ela comporta todos esses valores religiosos, de origem, do irracional, do sonho, distante da razão. Tá? Agora, vamos passar para o nosso primeiro poeta. E não é o primeiro poeta, digamos, na ordem, que vem de 1800 a 1830. Se vocês derem uma olhadinha aqui no título do livro, do qual esse poema pertence, ao qual o poema pertence, é Les Rhapsodies, de 1832. Mas eu destaquei o Petrus Borel aqui, porque ele é uma figura bem interessante, que ele já, digamos, de certa maneira, ele começa já a questionar essa figura do poeta como uma figura sagrada, guia espiritual da sociedade. Por quê? O Petrus Borel, ele, diferente do Victor Hugo ou do Lamartine, que a gente vai analisar também, que vieram um pouquinho antes dele, o Petrus Borel, ele sai, digamos, ele provém de uma classe mais baixa, ele é pequeno burguês, né? O pai dele é comerciante, ele não, digamos, não é nobre, apesar de ele ter até lutado por dizer que o sobrenome dele tinha uma nobreza, enfim, que ele tinha uma certa ligação com uma herança nobre, mas não sei dizer se ele chegou a isso. O que eu sei dizer é que ele passou fome, né? Ele não era rico, ele não tinha muito dinheiro, e para ele, então, a vida era mais difícil do que para o Lamartine, por exemplo, que era filho de um militar, para o Victor Hugo, que era filho de um general do Napoleão, né? Então, o Petrus Borel, por essa vida, por ter essas condições materiais, digamos, com mais dificuldade de sobrevivência, para publicar, enfim, ele precisava trabalhar muito para poder sobreviver, ele acaba expressando, digamos, um desencanto já com essa perspectiva do poeta. Ele quer, digamos, assumir esta visão do poeta sagrado, mas ele começa a perceber que não é bem assim, né? Para ser sagrado é preciso ter um pouquinho mais de tempo, né? É preciso ter um certo ócio criativo, que era difícil para ele conseguir. Vai ser assim, gente, eu vou ler os poemas antes em francês, e daí eu vou explicar um pouquinho a tradução, e daí logo depois a gente analisa a parte da fonética, tá? Bom, vou ler agora um trecho do poema Fantaisie, de Petrus Borel. Oui? Oiseau, oiseau, que j'envie, votre sort et votre vie, sans besoin et sans arroi, sans ambition qui ronge, sans Bastille où l'on vous plonge, sans archevêque et sans roi. E vocês percebem que tem rimas, né? A gente pode ver nesses dois primeiros versos aqui, envie, vi, logo depois o arroi rima com o último verso lá, o roi, e o ronge rima com plonge. O que está dizendo este poema aqui? Oiseau, oiseau são pássaros, pássaros, pássaros. Que j'envie seria como eu invejo. Pássaros, como eu invejo, votre sort et votre vie, sua sorte e sua vida. Sua sorte no sentido de destino, né? Como eu invejo sua sorte, seu destino e sua vida. E depois ele explica, ele dá uma descrevida, ele descreve sobre que vida é essa dos pássaros.
sem necessidade e sem postura, sem necessidade de se mostrar alguém, sem ambição que corrói, sem Bastilha. A Bastilha aqui é interessante que a Bastilha na origem é uma fortificação que protege a cidade, mas em Paris, essa fortificação, que foi a Bastilha, se tornou uma prisão. Inclusive a Revolução Francesa, digamos, o ponto onde inicia a Revolução Francesa é quando o povo toma a Bastilha, né? Então, o que ele está dizendo, sem Bastilha, onde te mergulham dentro, sem Bastilha, onde te jogam dentro, ou seja, sem uma prisão para te jogarem dentro, sem as leis, né, sem o crime. E, por último, no último verso, sans archevêque, sem arcebispo e sem rei. Ou seja, os pássaros têm essa vida sem ambição, sem Bastilha, sem rei, sem arcebispo. E por que eu digo que o Petrus Borel, ele é uma figura mais revoltada, mais rebelde, mais desencantada? Porque archevêque, aqui o arcebispo, é uma figura que vai representar a igreja, né, a religião. Então, como é que um poeta que é ligado a essa estética do romantismo, que é super religiosa, baseada no contato do poeta com Deus, com a revelação divina, com a natureza, com a pureza, com o sentimento, aqui ele está invejando os pássaros, porque eles têm uma vida que não estão ligadas à religião, à igreja, né? Então, é interessante que já tem um ponto bem de revolta, quase meio anárquica, do Petrus Borel, né? Uma liberdade total, assim, inclusive moral, né? E sem rei seria sem a política, né? Claro que aqui a gente está em 1830, teve a Revolução das Três Gloriosas, a burguesia tentou, digamos, tomar o poder, acabar com a restauração com a monarquia, não conseguiu, então tem um desencanto político acontecendo aqui, que já é uma geração do romantismo que passa a ser mais politizada, né? Mas então é isso, Petrus Borel digamos, é o primeiro, assim, poeta romântico dessa formação do romantismo com uma postura revoltada e desencantada. E não por acaso, porque ele vem da pequena burguesia, para ele a vida é mais difícil, né? Então, vamos para a parte fonética. Eu vou passar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de olhar, o primeiro ponto fonético que eu gostaria de analisar com vocês, é aqui nas rimas. A rima dos dois primeiros versos. A gente tem aqui j'envie e a palavra vie. Eu invejo e a palavra vida, vi. Se vocês perceberem, eu não estou pronunciando o E, né? Essa primeira palavra é j'envie, a pronúncia para no I, e a vida, a gente não diz vie, a gente pronuncia vi, ok? Então, a primeira regra que eu vou passar aqui para vocês, vou colocar aqui, aqui eu preparei um material super profissional, olha só, até com legenda. O E, no final de palavra, ou ES no final de palavra, eles são mudos, ok? Como a gente pode ver aqui, envie acabou com um Ezinho ali, sem acento, sem nada, a gente não pronuncia ele. Votre vie, só o vi. E é a mesma coisa, vamos aqui para a segunda estrofe, essa palavra aqui, ó. Então, já que o E não pronuncia no final, como a gente pronunciaria esse R ou NGE? A gente falaria ronge, ronge. A gente não vai dizer ronger ou ronger, é ronge. Aquele G é como se tivesse um som de J e para ali mesmo. E a mesma coisa para o plonge. Plonge. E por que esse é o primeiro ponto que eu quis trabalhar com vocês? A fonética do francês é interessante porque até eu sempre falo para os meus alunos, minhas alunas, que quando a gente imita franceses, em geral, a gente, sem saber falar, a gente faz assim, blá, 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 blá. Para quem já viu o seriado Friends, o Joey tentando falar francês, é assim, né? Ele é blá, 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 je m'appelle Pi, blá, blá, blá. No final, sempre das palavras tem uma força, né? Tem a sílaba tônica é sempre no final. E sim, a sílaba tônica do francês é sempre a última das palavras. Neste caso, quando ela acaba com E, parece que ela não é a última sílaba, porque, por exemplo, aqui no ronge, se fosse no português, a gente separaria esse ronge, ronge.
Mas acontece que no francês, como o E, ele é mudo no final de palavra, e essa palavra ronge só tem uma sílaba, é um monossílabo. Então acaba também obedecendo a regra do francês de que todas as palavras, no final, a última sílaba aqui é forte. No caso de ronge, ela é forte porque só tem uma sílaba, né? Então, ronge, plonge. Vamos dar uma olhadinha aqui na envie, ó. O E não é pronunciado no final e a sílaba forte é a última, que ela tem a força no I. J'envie, j'envie, ok? E o vi, a vida, aqui também é um monossílabo, então a gente vai ter vi. Ok? Então a primeira regra, que é super importante do francês, super importante, é que o E é mudo no final das palavras, tá? Por exemplo, aqui no título, o título do poema, como é que a gente pronunciaria aquele final? Já que a gente sabe que a última sílaba é forte, tem o E que é mudo, então o que vai ser forte é o I. A gente vai pronunciar fantaisie. Fantaisie. Fantasia. Né? Fantaisie. Ok? Primeira regra de fonética básica, mas que é super importante, é básica e fundamental. Tem outro elemento que eu queria ver com vocês aqui, que é a outra rima aqui, ó, o primeiro verso da segunda estrofe, esse arroi e no fim roi, tá? Quando aparece o i juntos em francês, o i ele vira o som de a, tá? E o o é como se fosse um u, vou colocar aqui para vocês. O i se pronuncia wa, tá? Assim, para os primeiros grupos de francês iniciante, eu tendo a dizer sempre que quando vocês acharem o i juntos em francês, só transformem o i em a, tá? Pode pronunciar o a, para não dificultar, ok? Mas assim, a pronúncia, digamos, correta dele não é um o, é um u, é um wa. Esse wa que o OI cria é como se fosse o WA do inglês, do what, why, esse wa, para vocês terem uma ideia. Acontece que se eu disser que aquele O se transforma num U, acaba dificultando um pouco para turmas de francês inicial, como que é o nosso caso aqui, né? Que é o francês, assim, básico de pronúncia. Então, por exemplo, ali na legenda que eu coloquei para vocês exemplos, toilette, né? Para o português, a gente vê, se a gente encontra alguns painéis, né, enfim, na frente dos banheiros, escritos toalete mesmo, né? Mas a pronúncia não é o, é o toilette. A mesma coisa o croissant. Fazer uma propaganda publicidade, tem aquele estabelecimento, o croissonho, né? Eles escreveram com o, né? Oa, croa, sonho. Oui? E, na verdade, o som é mais um U do que um O, tá? É croix. Se eles fossem de acordo com a fonética, digamos, padrão do francês, seria cruaçonho, mais próximo, tá? Mas assim, não tem problema se vocês só transformarem aquele I junto com o O em A, o som de A, tá? Depois, mais tarde, se corrige isso, se tiver dificuldade, ok? Então, exemplos, toilette, croissant e o petit pois. Petit pois é a ervilha. Aquelas camisetas com impressas, né, com bolinhas. Na verdade, o petit pois nada mais é do que ervilha em francês. Ok? Então não é pois, P-O-A. O som é mais um U. Petit pois. Petit pois. Ok? Então aqui no Petrus Borel, a gente teve a regrinha do E mudo, do OI que se transforma em OA em francês. E tem outra regra fundamental do francês, assim, também falando em fundamentos, é que o R no francês tem sempre o som dos nossos dois R's, tá? Sempre vai ser aquele R da garganta, r, como se estivesse fazendo gargarejo, r, ok? Por exemplo, aqui no segundo verso, ó, como é que a gente vai pronunciar esse segundo verso que eu selecionei? Votre, votre. Não vai ser votre como a gente falaria em português, né? Aqui na frente com a língua, votre, tre. É lá na garganta o R, sendo votre. Lembrando que o E não pronuncia no final, então fica um negócio meio parado no R. Votre. Oui?
E o R do sorte ali também. Votre sort. Votre sort. Oui? Et votre vie. Votre sort et votre vie. Ok? Esse votre aqui, esse encontro consonantal de TR com PR, ele cria muita dificuldade para nós falantes de português, que temos o português como língua materna, porque no português não existe o encontro de T e dois R's depois, ou P e dois R's depois. Não existe no português a gente fazer esse som aqui, tr, tr. É sempre tr, tr, é tudo aqui na frente, né? O T e o R, o P e o R, tudo aqui na frente da boca. Mas quando a gente vai fazer, ligado ao francês, que é lá na garganta, fazer um P e um R lá na garganta, tem muita distância entre o ponto de articulação, entre um e outro. Então fica pr, pr. Muita gente tem dificuldade, isso é normal, tá? Até a gente pegar esse som de dois R's do francês lá na garganta, nós falantes de português, leva um tempinho, tá? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, e é normal, tá? O próprio nome aqui do nosso poeta, ó, ele tem R nas duas palavras, no prénom e no nome dele. É o Petrus Borel. Oui, Petrus Borel. Sempre aquele R, né? Então, treinem o guarda-chuva sempre aí, né? Porque vai sair muita saliva nesses treinos, nessa prática da pronúncia do francês inicial. Tá? Vamos passar, então, para o segundo poema. Esse foi o Petrus Borel. Deixa eu apagar aqui a legendinha. E a gente vai passar para o grande, né? O clássico romântico, né? Digamos, é quase um paradoxo isso, mas, enfim, ele se tornou um romântico, uma figura do romantismo. É o nosso amigo Victor Hugo, né? O R dele também tem o som do R do francês. Victor Hugo. Oui. O Victor Hugo, ele é conhecido, digamos, talvez aqui no Brasil, mas acho que no exterior também, sobretudo pelos seus romances, né? Por sua escrita de prosa. Les Misérables, né? Tem adaptações do cinema, grandes adaptações, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, o Corcunda de Notre-Dame, né? São romances dele. Mas o Victor Hugo, ele era um grande poeta, sobretudo poeta. Ele começou, digamos, a escrever como poeta. Ele escreve teatro, escreve poesia lírica, escreve contos, escreve romances, enfim, ele é um escritor de todos os gêneros. Ele desenha muito bem também, eu descobri que tem uns cadernos de viagem dele que eu acabei encontrando na internet, que o cara desenhava muito bem também. E existe uma anedota de que ele era tão bom poeta que ele falava em decassílabos. Para treinar, digamos, a versificação, as frases dele, né, terminadas eram versos de 10 sílabas, ou alexandrinos de 12 sílabas. Ele falava cotidianamente em decassílabos. É uma anedota, eu não sei se isso tem fundamento verdadeiro, mas é legal, é uma anedota interessante, né? E é interessante que é possível acreditar nisso, porque ele era um grande versificador. E o Victor Hugo, enquanto poeta, vocês vão ver aqui que o título do livro que eu peguei, Les Contemplations, é de 1857. Desculpa, é 56, eu coloquei errado aqui, tá? 57, As Flores do Mal, do Baudelaire. É 56. Então, aqui nesse ano, em 56, a gente já passou daquele romantismo inicial do poeta sagrado, divino, da natureza. Mas o Victor Hugo, ele é um cara que insistiu muito nesse mito do poeta romântico, divino, inicial. E a gente percebe isso nas poesias dele. Enquanto Petrus Borel, ele vai negar ou questionar essa figura do poeta nobre, sagrado, o Victor Hugo vai investir muito, inclusive vai escrever textos filosóficos sobre o papel do poeta, o papel da beleza, do vrai, du beau, du bien. Oui. Então, eu vou ler o poema dele aqui, e eu vou explicar um pouquinho de novo o poema para ver como ele se diferencia do Petrus Borel, e depois a gente parte para a fonética, oui? Vamos lá. Non vions rien, não invejemos nada, car nous irons dans la sphère de l'éther pur, la femme y sera lumière et l'homme azur, et les roses sont moins belles que les houris, et les oiseaux ont moins d'ailes que les esprits. Oui, é um trechinho do poema Non vions rien.
Não invejemos nada, começa com um pois aqui. Pois nós iremos na esfera do éter puro. O éter é essa, digamos, ele era um deus grego que era, digamos, a cor azul do céu, ou o ar puro celeste que se encontra, digamos, mais alto na atmosfera, e para a ciência depois também foi tido como, digamos, um condutor puro, condutor da luz, condutor da eletricidade, enfim, não vou me aprofundar em elementos de ciência, de química mais renascentista, enfim. Então, pois nós iremos na esfera do éter puro. A mulher, aí será a luz. Ela será a luz nessa esfera. E o homem será o azul. O homem será azul. Esse azur aqui não é a cor azul como o bleu do francês. Ele é, sobretudo, o azul celeste. O azur, ele é tido como o azul do céu. Tá? É aquela cor azul celeste. E também está ligado a uma visão sublime, enfim, do céu. Tá? Então, ele está dizendo, não invejemos nada, pois nós iremos na esfera do éter puro, a mulher aí será a luz e o homem será azul. Segunda estrofe, e as rosas são menos belas que as úris. As úris são divindades da religião islâmica, divindades, mulheres lindas, maravilhosas, que recebem os fiéis, os bons fiéis no paraíso. Tá? Então ele está dizendo que as rosas são menos belas que as úris. E os pássaros, lembram do oiseau, do Petrus Borel? Os pássaros têm menos asas que os espíritos. Então, Victor Hugo está dizendo que não invejemos nada, já porque as rosas são menos belas que as úris, e os pássaros têm menos asas que os espíritos. Ou seja, diferente do Petrus Borel, que invejava os pássaros, como eu invejo a vida de vocês, aqui eu estou propondo uma intertextualidade, tá? Não é necessariamente o Victor Hugo respondeu a Petrus Borel, mas é interessante como a inveja aqui está sendo trabalhada e os pássaros também, né? O Victor Hugo está dizendo assim, a gente não precisa invejar nada, porque a gente vai se tornar espírito, a gente tem um outro mundo nos aguardando. Então, o que eu disse é que o Victor Hugo, ele insiste nessa perspectiva, que existe uma metafísica, que existe um céu onde a humanidade vai, fiquem tranquilos, né, isso existe. Enquanto o Petrus Borel está sofrendo, passando fome, inveja a vida dos pássaros, não se preocupam com nada, é a vida totalmente material, o Victor Hugo diz aqui, não precisamos invejar nada, pois nós temos a salvação, nós temos o nosso berço, a nossa origem, a gente vai voltar para lá. E o Victor Hugo, o Baudelaire, chama ele, inclusive, de poeta paternel, é o poeta paterno, que ele investiu muito nessa figura do poeta sagrado e que pensa nos pobres, pensa na humanidade, pensa naqueles que sofrem e acalma, né? Ele traz um alento, fiquem tranquilos que a gente tem a salvação. Então, ele não desistiu da moral cristã, ele não desistiu de investir nessa figura do poeta sagrado até o final da vida. Ele se viu como um poeta sagrado, né? Inclusive, claro, ele se viu também, né? Tanto o poeta como um mito, quanto ele mesmo vestiu a camisa do poeta sagrado romântico até o fim. E vamos para os elementos de fonética aqui. Primeira coisa, ali no primeiro verso, essa palavra aqui, o puro, o éter pur, este U, quando o U aparece em francês, ele se pronuncia como um I, mas a gente faz bico. Lá na garganta a gente faz um I normal, I, mas aqui na boca a gente faz um bico. U, U, ok? Esse som não existe em português, é um som do francês. Então é um pouquinho difícil pra gente até se acostumar a fazer esse som. Mas é um som super importante, um fonema super importante do francês. Então, como a gente pronunciaria o puro em francês? E é bem interessante que já volta o R, né? A gente sabe que o R tem o som de 2 R's, o U tem o som de I com bico, então a gente vai pronunciar pur, pur, oui, de l'éther pur. E aqui, o azul celeste, a gente vai pronunciar azur, azur, oui? Outro som fundamental do francês, ok? Vou passar para um outro som aqui, que é
tá ligado às rimas da segunda estrofe aqui. O belle, as rosas são menos belle, e a gente tem a rima do belle, a palavra asas, que tem um AI no início dela. E ele se pronuncia como é, como o E aberto, é. Então, quando a gente vê um AI no meio de uma palavra em francês, a gente vai pronunciar é. As asas se pronunciam, então, elle, elle. Oui, lembrando que o ES é mudo no final. Olha, no belle também é belle, a gente pronuncia até o L, né? Belle, moins belle. E as asas são elle, elle. A gente não vai dizer elles ou ele, o S também não se pronuncia no final. Então, E e ES ficam mudos no final. Elle. Oui? E eu acho que tem mais um elemento de fonética bem importante aqui, que agora vai ser o nosso U. Quando aparece o som de... o som não, desculpa. Quando aparece escrito OU, em uma palavra em francês, o som é o nosso U, ok? Então, car, nous. O nós em francês é nous. Oui. Aqui as úrias em francês aqui, ó. Le uri. Uri. Lembrando que a sílaba forte nas palavras em francês são a última, a sílaba tônica é sempre a última, então em português a gente fala uris, né, o U é forte, mas em francês aquele I vai ser forte no final. Uri, uri. E vocês vocês podem ver na legenda ali, exemplos de quando o OU se transforma no nosso U do português, é o próprio bonjour, que é uma das palavras mais faladas em francês, bonjour, que é a saudação, bom dia, ou olá, bonjour, e o R tá ali também, o som de 2 R's, né, bonjour, e a palavra, o amor, é o amour, amor. Então a gente não vai pronunciar amour, ou bonjour, o OU só faz um som, é o U, bonjour, amour, uri, nous. D'accord? Essencial também. Vamos passar para o nosso próximo poeta. É o Alphonse de Lamartine. Esse cara aqui é o grande poeta, é o primeiro, assim, poeta romântico dessa primeira fase, que publicou uma obra que é modelo para o romantismo do poeta sagrado, deste poeta em ligação com a natureza. E dei uma olhadinha na figura aqui, na pintura do Alphonse de Lamartine. Ele tá com cachorrinhos também, como Petrus Borel, mas só para ter uma ideia da riqueza do cara, ele era filho de um nobre, né, de um capitão nobre, nas proximidades de Lyon. Ele era do interior da França, de Lyon. E aqui a gente vê que é um óleo sobre tela, uma pintura, né, clássica, né? E se a gente for olhar lá o Petrus Borel, ele com um cachorrinho ali também, é uma gravura em preto e branco feita por um amigo dele. Né? Então, o Lamartine, a gente percebe que ele já tinha uma notoriedade, alguém já pintava ele num modelo, digamos, mais soutenu, mais clássico. Né? Então, isso representa um pouco as condições materiais da pessoa também. O poema de Lamartine é Isolement, ele está presente nas Méditations Poétiques de 1820. Né? Então, está dentro daquele período da formação do romantismo, como eu falei. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que tá aí os comentários. Tá. Vou passar aqui. Então eu vou ler o poema Isolement de Lamartine e depois eu comento de novo o que significa. Vamos lá. Isolement. L'isolement, pardon. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, vains objets dont pour moi le charme est envolé. Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Essa estrofe aqui é clássica do romantismo também, ela é retomada, esse último verso aqui, ele é retomado em muitas ocasiões, ele é muito célebre, muito famoso em poesia, até, digamos, no cotidiano, as pessoas retomam ele na imprensa, porque eu vou explicar para vocês aqui o que significa. Lembrando que o poeta sagrado é aquele que vai para a natureza e olha a natureza e vê a origem, vê a sensibilidade, vê a criação divina, ele se sente parte dela,
é o elemento irracional, o desejo, as paixões, longe da razão, tá? Mas aqui no primeiro verso, Lamartine está perguntando, de que me valem esses vales, esses palácios, essas cabanas rústicas? Vão os objetos dos quais, para mim, o charme se foi embora. Rios, rochedos, florestas, solidões tão caras, um só ser vos falta e tudo está despovoado. Então aqui o Lamartine está dizendo, de que me vale toda essa paisagem romântica, essa paisagem, a natureza que eu estou vendo, de que me vale tudo isso se um só ser está me faltando? Un seul être vous manque. Um só ser vos falta e tudo está despovoado. Este só ser aqui do qual ele está falando é uma bien-aimée, que ele tinha, uma namorada que ele tinha, que faleceu 1 ano antes de ele compor esse poema. E tem uma versão das Méditations Poétiques, que ele comenta cada poema. Ele diz que ele subiu para escrever esse poema em 1818, ele subiu uma montanha, uma colina, e ficou analisando, né, tentando sentir aquela inspiração romântica da natureza, mas não conseguiu, ele sentia só uma tristeza profunda, porque faltava para ele aquela pessoa que ele amava. Ela tinha morrido, ela tinha falecido. Então, de que vale tudo isso, eu como poeta romântico olhando aqui, mesmo sendo poeta, se um só ser que eu amo falta para mim, tudo está despovoado. Esse poema, para mim, é um dos mais bonitos da poesia francesa e mostra a força de Lamartine, apesar desse ideal romântico que hoje pode parecer redundantemente idealista, né, longe da realidade, existem momentos da poesia romântica assim que assim a beleza, assim, pelo menos para mim, né, esse é um poema ao redor do qual eu orbito muito, como se ele fosse uma terra e eu fosse um satélite, ficou ao redor dele, assim, dá pra gente tirar muita coisa dele. Por quê? Porque a dor dele é tão grande, né, porque ele é um poeta, ele sabe que ele é sagrado, mas a dor dele é tão grande que tudo aquilo que forma ele como poeta, o próprio mito do poeta, alguém sagrado, alguém ligado à natureza, aquilo não importa mais, de tanto que falta, de tão profunda que é a saudade, a falta dessa pessoa que está faltando para ele. Um só ser vos falta e tudo está despovoado, não tem mais nada, tudo é vazio. É maravilhoso, né? O cara, realmente, ele é imortal, né? Ok. Claro, tem questões materiais que ajudaram, né? Isso a gente pode discutir também. Mas realmente é um grande poeta, Lamartine. O Lamartine depois ele foi para uma via mais política, como todos os românticos dessa primeira fase. Ele inclusive foi ele que proclamou a Segunda República em 48. Então é interessante que esses poetas do sentimentalismo inicial, eles vão para uma via mais política depois, para o engajamento político, né? Vamos para a parte fonética deste poema. O que eu selecionei aqui? Só deixa eu consultar aqui. Victor Hugo, Lamartine. Tá. Primeira coisa, na rima ali, ó. No segundo verso, aqui o envolé, que se voou, se foi embora, o charme se foi embora, essa palavra aqui a gente pronuncia envolé, lê. Aquele E com acento agudo tem o som de E com chapéuzinho. É o E fechado. Envolé. Não é como o português aberto, lé. Então, em francês, o acento agudo fecha o E. Envolé. Oui. A mesma coisa aqui no despovoado, ó. Como a gente pronunciaria isso aqui? Seria o D, o prefixo des do francês é esse D com acento agudo. É o des, o D e o peuplé. Depeuplé. O E com acento agudo, então, tem o som do nosso E fechado. Depeuplé. Ok? Aproveitando, esse poema aqui me inspirou bastante para sons da letra E, tá? Então aqui temos um caso da letra E que tem um acento agudo que o som é fechado, e vamos para um outro aqui. Quando a gente encontra um E com acento circunflexo em francês e um E com acento grave, o som dele é E, o som aberto. Por exemplo, aqui nas florestas, ó, estão vendo as florestas,
tem um chapéuzinho, mas o E não vai ser fechado, vai ser o contrário do português, né? Não vai ser forêt, vai ser forêt. 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 E aqui também na rima do primeiro com o terceiro verso, a gente tem o caras. Como é que a gente pronunciaria isso aqui? O caras, né? Solidões tão caras, se cher. A gente vai pronunciar cher, com o E aberto. E a mesma coisa para as cabaninhas, aqui as cabanas rústicas. Chaumière, oui? Então, tanto o E com chapéuzinho quanto o E com acento grave tem o som de E, o E aberto em francês. Ok? Vamos para mais um som de E, que é super importante também, que é quando aparece a letra EU em francês, em alguma palavra. Oui? Vamos voltar aqui para o despovoado, ó. A gente sabe que o E acento agudo é E, então é D. O EU vai ter o som de E com bico. P, E, E. Então, esta palavra se pronuncia depeuplé. Depeuplé. A gente tem dois E's com a boquinha mais aberta no final, e no meio a gente tem um E com bico. Oui. O E é sempre o mesmo. É isso que é interessante dessa palavra. O E lá na garganta é sempre o mesmo. E. O primeiro é D, o segundo tem um bico. P, e o terceiro, plé. Depeuplé. Depeuplé. Oui? É outro som que causa muita dificuldade. Esse é quando aparece o EU, fazer esse E com bico, que não existe em português também. É um som que a gente demora um pouquinho para fixar. E depeuplé. E aqui nos rios também, ó, esqueci que tinha também os rios com EU, ó. Os rios a gente vai pronunciar fleuve. Fleuve. Lembrando que o ES no final é mudo, então a pronúncia vai até o V. Fleuve. Fleuve. Oui. Os rios. Fleuve. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas a gente está aqui nesse ateliê, eu estou focalizando os sons fonéticos, vocálicos, sons de vogais, né? E, qua. Num outro ateliê a gente poderia focalizar as consoantes, né? A gente trabalhou, acho que até agora, só o R de consoante aqui, né? Mas enfim, é super importante as vogais para iniciar. Tá? O EU tem o som de E com bico. D'accord? Vamos passar, então, para o nosso último poeta. É isto? Vai lá. Vocês podem tentar pronunciar aí. Como é que a gente pronunciaria esse título de poema aqui? Tem o EU ali, né? Seria um adieu, adieu, oui. E como a gente pronuncia a palavra, essa palavra tão cara, si cher, que é a poesia em francês? A gente já viu as lições nos outros poemas. O E com agudo é o som de E fechado, é o E. E a gente sabe que a última sílaba é a mais forte e o E no final é mudo. Então a gente pronuncia poésie. Poésie. Ok? Adieu à la poésie. Oui? Eu trouxe o texto do Théophile Gautier aqui mais para a gente resumir tudo que foi visto até agora. E ele tem bastante coisa aqui do que já foi trabalhado. Então, de novo, eu vou ler todo o poema, depois eu vou explicar um pouquinho o que ele significa e depois a gente vai para a fonética dele, oui? Voilà, vamos lá. Adieu à la poésie. Allons, ange déchu, ferme ton aile rose, ôte ta robe blanche et tes beaux rayons d'or. Il faut, du haut des cieux où tendait ton essor, filer comme une étoile et tomber dans la prose. Oui, c'est le grand Théophile Gautier. O Théophile Gautier, o Teófilo Gautier, é interessante que ele também está nesse segundo momento do romantismo, assim como Petrus Borel, ele participou, ele fez parte da segunda geração do romantismo, que é uma geração mais desencantada, que seguia a primeira geração, né? O Victor Hugo e o Lamartine eram ídolos deles, eles seguiam eles, defendiam eles na sua estética,
mas eles têm uma outra perspectiva da arte, eles começam a desenvolver um certo desencanto. Inclusive, o título é Adieu à Poesia, os adeus à poesia, né, uma despedida da poesia. Por quê? Olha o que ele está falando aqui, vamos lá para o poema. Vamos, anjo caído, fecha tua asa rosa, tira teu manto branco e teus belos raios de ouro. É preciso, do alto dos céus, onde tendia o teu advento, a tua grandeza, despencar como uma estrela e cair na prosa. O Théophile Gautier aqui, então, tá sugerindo aos poetas de desce desse teu pedestal aí, né, que não tá mais rolando, não existe mais, existe a realidade, sai do ideal e vem para a realidade, porque não existe esse negócio de poeta romântico, de guia espiritual. Por que não existe? Aqui ele está dizendo, esse il faut aqui é necessário, é uma necessidade, é preciso do alto dos céus, onde tendia, olha, aqui já é um passado, é um imperfeito, tendia teu advento, tua grandeza, é preciso cair, despencar como uma estrela desse alto, desses céus onde tu estavas, e cair na prosa. Aqui tem um outro elemento de realidade, de mundo concreto, que a poesia não caiu no gosto da massa leitora. O público burguês que foi se desenvolvendo no século XIX, ele não lia poesia. A poesia acabou sendo deixada de lado. Tudo que o poeta acreditava que ele poderia ser, naquele mito romântico dele de um guia espiritual da sociedade, meio que não rolou. As pessoas preferiam ler folhetim, preferiam ler prosa, contos, textos curtos, que não causassem que não obrigassem muita reflexão. E desde então a poesia é um gênero que foi meio deixado de lado. Então eles ficaram os poetas do primeiro romantismo começam a cair num desencanto porque percebem que a sociedade, o público, não está interessado em ler poesia. E esse gênero acaba sendo, digamos, deixado como uma plataforma para discussões estéticas, para pensar arte, muito mais do que está ligado aos destinos espirituais ou algum modelo moral para a sociedade, no qual a sociedade poderia se basear. Mesmo assim, como a gente analisou o Victor Hugo antes, o Victor Hugo insiste, né? Ele insiste nessa figura do poeta, do guia, do poeta paterno, de guiar a sociedade. Mas o Théophile Gautier, ele já se afasta aqui. Ele já diz, não, as pessoas não estão lendo poesia, não adianta. Tudo bem, Victor Hugo, tu é um nobre, tu é um filho de um general, tu consegues manter, né, essa figura do poeta, mas a realidade é outra, as pessoas não estão lendo poesia. E fica a reflexão, né, pra gente, pros dias de hoje, né, eu acho que a poesia, eu conversei já com o pessoal do mercado editorial, uma vez um editor me disse, Augusto, poesia não vende, né, eu mandei um original de poesia para ele falou, Augusto, tem um problema, poesia não vende, e agora? Né? Claro que a gente tem muita gente escrevendo poesia, né, e é muito interessante, eu acho que a gente está vivendo um momento de retorno a esses valores de sensibilidade, de natureza, de conexão espiritual. Isso é tudo romântico, né? Se a gente for olhar no romantismo, essa visão contra a civilização, não existia ainda, né, estabelecido, mas hoje em dia a sociedade de consumo, né? Se a gente se distancia da sociedade de consumo e dá valor às coisas simples, à natureza, aos momentos, né, em família, isso é romântico, é totalmente romântico. Na essência, né? Então, a poesia, ela ainda é, claro, cultivada, eu acho que ela é urgente pra gente, inclusive eu sou um estudante de poesia, eu gosto muito de ler, eu gosto de escrever poesia, eu sou um estimulador da poesia, né, eu acho que a gente tem que ler mais poesia. De qualquer maneira, continua sendo, em termos de mercado editorial, um gênero que não vende, né, o que vende mais é a prosa, o que vende mais é um tipo de literatura, outro tipo que distante da poesia. Na época do Théophile Gautier, o que a sociedade estava lendo, mais consumindo, era o folhetim, que seria o equivalente hoje às novelas, né, da televisão, às telenovelas, que eram, digamos, textos literários que tinham o capítulo seguinte no próximo dia.
textos literários em jornal que ficavam tendo capítulos divididos por dia, né? Então criavam um suspense para o próximo dia. Então é isso que o pessoal estava afim de ler e estava consumindo. A poesia começou a se afastar do público. Vamos então para o ponto da fonética. Tem só um elemento novo que o Théophile Gautier traz aqui, que é importante também. Obrigado, Janete. Obrigado, Maria Tereza. Adorei. Obrigado pelos comentários. Obrigado pela presença. A gente tem, no Gautier, eu só vou colocar uma legenda aqui, que quando a gente tem escrito em francês as letras E, A, U juntas, e A, U, o som delas é O. É o nosso O fechado, um O com chapéuzinho. O. Oui? Então, por exemplo, o próprio nome do Teófilozinho aqui, do Teófilo, a gente vai pronunciar Gautier. Não é Gautier, é Go. O AU tem um só som. Gautier. Oui? Tem outro aqui, ó. Lá no terceiro verso deste poema do Gautier, nós temos il faut. Il faut. E aqui do alto, a expressão do alto vai ser du o. Du o. O T não é pronunciado no final, então fica só um som de O. Du o. Oui? A gente vai encontrar isso em outros poemas também. Deixa eu voltar aqui. Nos próprios pássaros, né? Olha aqui, voltando lá para o início dos pássaros do Petrus Borel. Como a gente vai pronunciar, então, sabendo essas regras lá do Théophile Gautier, do o EAU e o AU tem o som de O, e a gente já sabe que o OI tem o som de UA, né? Então a gente vai pronunciar oiseau, 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 como eu invejo sua sorte e sua vida. Eu tô bem mais pro Petrus Borel aqui, eu invejo muito os pássaros, né? Isso é por isso que eu gosto tanto de avião, de voar. E vamos ver aqui, eu acho que esse é mais ali, é só ali no oiseaux mesmo que a gente tem o EAU e o AU. Oui? Então vamos revisar aqui, né, tudo que a gente viu. Por exemplo, a palavra o anjo, em francês, como a gente vai pronunciar? Sabendo que o E é mudo no final, a gente tem a pronúncia ange, ange. Assim como aquele plonge, ronge, lá do poema do Petrus Borel, aqui a gente tem ange. E essa palavra aqui, o anjo, o caído, como é que a gente vai pronunciar isso aqui? Sabendo que o E com acento agudo tem o som de E fechado, e o U tem o som de I com bico. A pronúncia vai ser déchu, déchu. Oui? Aqui, a asa, que a gente já viu antes em outro poema, como é que vocês pronunciariam? A gente vai pronunciar o A e tem o som de E. Então, L, L. Outra coisa, né, falando de consoante, para introduzir possivelmente um próximo ateliê de consoantes, o L do francês, ele é bem marcado, a língua chega lá no dente, ela é bem encostadinha no dente. L, tem que colocar ela no dente para pronunciar. Oui? Ela não se transforma em U, como no português. Né? Por exemplo, alto, alto, né? Se o AL em francês seria al, né? A gente falaria alto. Oui? Então, a asa aqui seria L. Oui? Não tenham medo de colocar essa língua no dente. L. Oui? Aqui o branco, né? O branca. A cor branca. A gente vai pronunciar blanche ou blanche? Isso que é interessante. A gente vai pronunciar blanche, porque o E é mudo. A gente teria tendência a pronunciar blanche, porque a gente sabe que o francês tem a última sílaba forte, né? O blanche. Mas a questão é que o E no final é mudo, então o que vai ser forte é o som vocálico que vem antes, é o blanc, blanche. E blanche é um monossílabo também, porque aquele E no final não cria uma nova sílaba. Tá? Então, tudo isso aqui é uma sílaba só. Blanche, blanche. Oui? E os belos aqui? Como é que seriam os belos? Os belos raios de ouro. A gente sabe que o EAU tem o som de O, então fica bo, bo. Olha que interessante. A gente tem 4 letras
né, que não são pronunciadas ali. Digamos, o EAU se transforma só num som. O e o X não é pronunciado. E, então, o belo, o bonito em francês é beau, beau. Como se fosse um BO com acento chapéuzinho, acento circunflexo. E os céus aqui, como é que a gente pronunciaria os céus? É preciso do alto dos céus, onde tem dia, tua grandeza, teu advento. Os céus, a gente sabe que o EU tem o som de E com bico. Então vai ser cieux, cieux. Oui? E para finalizar, a gente vai colocar aqui a estrela. Como é que a gente pronuncia estrela em francês? Tem 3 questões aqui, né? Tem 3 regras, quase 4 regras que a gente vai incluindo o L, né? Tem o E com acento agudo, que o som do E vai ser fechado, vai ser um som E. Tem o OI, que vai se transformar em OA ou UA, né? E tem o E no final, que não é pronunciado, e tem o L, que é L, ali no dente. Então, como a gente pronunciaria estrela em francês, é étoile, étoile. Oui? Filer comme une étoile est tombé dans la prose. Coitado do poeta aqui, né? É interessante que tem até uma ironia do Théophile Gautier, que é engraçada essa visão que ele tem. É preciso do alto, né, dos céus onde tem dia, tua grandeza, quedar como uma estrela e cair na prosa. Para ganhar dinheiro, cara, tu vai ter que escrever prosa, não adianta. Poesia, tu não vai passar fome, né? Mas tu vai ser feliz também com poesia, né? O teu olhar sobre o mundo vai ser mais interessante, né? Então, gente, para mim passou bem rápido, não sei para vocês, eu tô vendo aqui que já tem 1 hora e pouco, 1 hora e 10 do ateliê. Seria mais ou menos essa duração mesmo, que eu pensei. Eu vou abrir aqui, não sei se alguém tem interesse de fazer alguma pergunta, vocês podem comentar que eu vejo aqui. Leandra, salut, obrigado, Leandra, obrigado, Vitória, obrigado, Maria. Tá ok. Quem não conseguir assistir agora ao vivo vai estar disponível depois no meu perfil, eu vou deixar ali público, tá? Alguém gostaria de fazer alguma questão? Não sei. Se tiver alguma dúvida, uma questão. Adorei os elogios também, tô brincando. Que bom que eu tô vendo aqui, tem umas 20 pessoas assistindo, ótimo. Muito obrigado, gente, pela presença. Adorei esse desafio didático para mim. E eu acho que eu quero ver depois ao vivo como é que ficou. Mas, enfim, se vocês tiverem interesse, vocês podem comentar, solicitar, de fazer um outro ateliê de poesia mais focada nas consoantes, ou uma fonética mais avançada, e a gente pode falar de outro gênero, né? Não só do romantismo, mas, enfim, das vanguardas. A gente pode falar também, o poeta que eu trabalho, ele está inserido nas vanguardas do século XX. O livro que eu trabalho dele é de 1922. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. A Maria perguntou, obrigado, Gabriel. O senhor teria alguma dica para como pronunciar o R francês? Pois é, como a gente pronuncia o R do francês? A gente tem que pensar que ele é sempre o som dos nossos 2 R's, né? Como se a gente estivesse fazendo um gargarejo. É lá na garganta. R. Oui? Obrigado, Irineu, que bom que gostou. Então, Maria, seria isso, o R do francês é sempre o que no português é o som de 2 R's, é o R lá na garganta, tá? Uma dica para pronunciar, assim, para fazer exercício seria, por exemplo, quando a gente tem um TR, né, para fazer o tr, dá uma treinada fazendo com as vogais, por exemplo, tra, tré, tri, tro, tru. Poderia fazer mais devagar, por exemplo, tra, tré, tri, tro, e começar a acelerar a velocidade, tra, tré, tri, até conseguir, digamos, ficar perto de sair com naturalidade. E, então, uma dica para pronunciar esses PR ou TR seria com vogais depois. Pra, pré, pri, pro, pru, tra, tré, tri, tro, tru, né? Ou mais devagarinho. Tra, tré, colocar um O depois do T ou do P, né? Tra, tré,
e ir juntando eles, grudando eles aos pouquinhos. Ok? Mais alguma dúvida? Eu vou parar aqui de compartilhar essa tela e vou abrir uma outra tela aqui. Vou abrir a capa do nosso ateliê. Eu quero botar aqui no banner o nome do autor que eu estou trabalhando. Aqui, ó, vocês vão ver na legenda ali. O livro que eu estou trabalhando no doutorado é Débarcadère, de 1922, do poeta Jules Supervielle. Jules, né, aqui lembrando a fonética, né, como é que a gente pronuncia esse Jules? O U tem o som de I com bico, Ju, e o ES é mudo no final, então é Jules, Jules, oui? Supervielle, Supervielle. Ele é um poeta que nasceu no Uruguai, mas ele era de família francesa. E nesse livro dele, Débarcadère, o eu lírico é um viajante que fala sobre as paisagens nesse deslocamento entre América e Europa. E em muitos poemas ele fala sobre a natureza. Tem um poema que ele diz: ó, natureza, eu não consigo mais escutar a sua fala. E daí eu pensei, opa, aqui tem uma herança, né? Como assim o poeta está falando com a natureza? Isso aqui é romântico. Então, esse ateliê que eu tô ministrando para vocês está ligado às minhas pesquisas de buscar uma herança estética que o Supervielle vai atualizar quando ele fala da natureza. Então, ele tem um olhar bem romântico sobre a natureza, mas com uma mudançazinha já que eu também vou analisar. Por isso que eu fiz todo esse percurso de buscar a representação da natureza no romantismo, como ela é importante e engloba toda a estética romântica. Deixa eu ver aqui. A Maria, de nada. Aline, gostei muito, uma grande aula. Ah, que ótimo, de Manaus, gente, pessoas de Manaus. Que maravilha. Tá ótimo, Aline, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado a todo mundo pela presença. Vou pensar um novo formato da ateliê e, enfim, quando estiver pronto, eu posso divulgar aqui a gente fazer uma nova aula. Oui? Gente, então é isso. Muito obrigado, mesmo de coração. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a introduzir, né, e para quem já estuda francês, tenha ajudado um pouquinho mais no estudo de língua francesa. Espero que conhecer um pouquinho sobre a estética romântica e alguns poetas e como eles falam de poesia tenha sido interessante também. O gênero poético é muito bacana porque a poesia fala muito de si. É um gênero bem metalinguístico, né? A poesia fala de si e o poeta fala do poeta, né? Eles estão sempre se construindo um mito em torno do gênero e da própria figura do escritor. E é interessante a gente olhar, então, de que maneira vai mudando, ou quais são as diferentes nuances desses mitos, né? Tanto do gênero quanto da figura do escritor, do poeta. Né? Obrigado, Marina. Mandar um abraço especial às alunos e os alunos do Univates Idiomas que estão aqui, olhando o ateliê. Também meus ex-alunos do NELI, eu acho que teve um pessoal que participou aqui, ex-alunos e alunos do NELI, ex-alunos e alunas da UFPEL, das aulas de literatura na UFPEL, muitas saudades das nossas análises poéticas. Né? Enfim, espero que tenham gostado, muito obrigado, e espero também até a próxima. Ok, gente? Então, au revoir, cuidem-se, viva a poesia, viva o conhecimento, viva a ciência, né? E vamos lá, juntos, todo mundo junto, na força de botar para cima o que é tão bonito, o que é tão legal e tão importante pra gente. Conhecimento, arte, cultura. Né? Beijo para vocês, abração, até mais.